gente, para a gente começar a discutir ética, a gente tem que formar um pensamento, principalmente na questão do que de fato é a sua definição. Existe muita confusão com relação a essas questões. Então, a gente vai entender nesse vídeo o que é ética, quais são os pilares nos quais ela se apoia, e todas as interações sociais, culturais, né, filosóficas que a ética se propõe, porque é algo que é muito interdisciplinar e multidisciplinar. A ética, muita gente pensa que isso é coisa de filósofo. A maioria dos filósofos acabam se tornando pensadores éticos, porque a filosofia tem uma relação com isso. Entretanto, a ética, ela abrange a política, a cultura, a ciência, a indústria e a arte. Tudo que envolve a existência humana tem uma relação óbvia com. Mas o que é a ética propriamente dita, né? A ética ela é definida como uma ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes. Então, tem uma coisa relacionada à existência e tem uma coisa relacionada à convivência. Você sozinho, você vai ser ético, porque a ética independe dos outros. Mas você com outras pessoas, você também tem que ter uma postura ética. Então, mas a ética ela não muda como conceito, mas ela muda como atitude. Então, seria uma pergunta interessante do ponto de vista ético. O que você faz quando você está sozinho? O que você faz quando você tem a certeza que está sozinho? Você consegue ser ético até esse nível? Não precisa responder não, tá? É só uma provocação para uma reflexão, né? Então, mas a gente tem que entender que também tem uma relação com a moral. Então, a ética vem do grego ethos, que significa hábito, e moral vem do latim mores, que significa costumes. A ética tem a ver com a relação que nós temos com os hábitos que devem ser tidos como a máxima da sociedade. A moral tem a ver com os costumes, e a moral vai mudar de acordo com os países, a moral vai mudar de acordo com o núcleo familiar, a moral ela vai mudar de acordo com o indivíduo, porque a moral é individual, a ética ela é geral. A moral nunca pode se sobressair à ética. Em primeira instância, você tem que ser ética, para depois você pensar na moral. Se sua moral e a ética estão sendo antagônicas, comece a revisar sua moral, ou seja, seus princípios, seus costumes, porque a ética é a definição mais soberana. Então, como procede do termo grego ethos, ela pode ser dita como o estudo do que é bom e do que é mal. E o objetivo é buscar justificativa para as regras propostas pela moral e pelo direito. E aí nós encontramos um outro pilar. Nós temos a ética, a moral e o direito. A ética, ela está acima da moral. E a ética, ela anda de mãos dadas com a lei. Certo? Mas ela é diferente de tudo, porque a ética não estabelece regras, mas a ética é o pilar de tudo que a gente avalia em relação à lei, ao direito. Então, você deve considerar, por exemplo, num julgamento, a ética, ou seja, o hábito, o que é feito na sociedade, os costumes relacionados à moral e à lei. O conjunto desses três pilares traz a sentença, vamos colocar assim, traz o julgamento. Então, tudo que tem relação com isto é o que estabelece a ação humana. Nada pode ser superior à ética e à lei. A moral é individual, mas no momento que ela transgride a lei, ela já não é válida. No momento que ela transgride a ética, ela não é válida. A moral é a última instância do raciocínio humano. A ética é a primeira instância do raciocínio humano e a moral é a última. Você não pode ter valores pessoais se sobressaindo em relação à lei e menos ainda em relação à ética. A ética ela também compreende os comportamentos que caracterizam uma cultura, né, um grupo profissional. Então, ela faz uso de valores, faz uma escala de valores. Então, né, existe a ethos do enfermeiro, do médico, do advogado, do militar,
do engenheiro, do arquiteto, do dentista, da nutricionista, do psicólogo. Então, tudo isso tem uma relação muito forte, porque isso é baseado na tradição e na experiência comum de um grupo, é numa hierarquia de valores, é o que é esperado. Você pode também chamar a ética profissional de o papel social da profissão. Toda profissão tem um papel esperado. Um advogado não pode ser criminoso. É isso? Você não pode esperar que ele cometa crimes, porque é esperado dele ajudar na feitura da justiça. E quais são os princípios da ética? Primeiro, a justiça. Segundo, a igualdade de direitos. Não falo da igualdade de pessoas, porque as pessoas elas são únicas, mas temos que ter a igualdade de direitos. Mais para frente, quando a gente for discutindo essa ética em forma mais profunda, vocês vão ver que eu vou falar de uma coisa chamada equidade. Igualdade não pode existir, porque a igualdade trataria todos de maneira homogênea e nós não somos homogêneos, nós somos heterogêneos. Então, o que acontece? Eu não posso tratar o ser humano igual a outro ser humano, porque cada um tem suas necessidades, cada um tem a sua moral. Entretanto, eu trato todos de acordo com os seus direitos, ou seja, de acordo com a lei e de acordo com os princípios éticos, para que haja a justiça. A dignidade da pessoa humana, a cidadania plena, ou seja, você poder usufruir dos seus direitos e também de cumprir os seus deveres, e a solidariedade. Então, a ética ela é um compêndio desses 5 conceitos que devem ser buscados para uma vida plena. A ética ela é entendida como uma ciência da conduta humana perante o seu ser e seus semelhantes. Resumindo, a moral é um conjunto de regras, normas de uma sociedade ou região. Pode ser também individual. A origem no latino moro, significando usos e costumes, ela vai um pouco mais além, sabe? Godin, que é um grande autor relacionado a essa questão da moral, ele diz que a moral está contida dentro dos códigos e tende a regulamentar o agir das pessoas. A moral está mais próxima da lei. A ética está acima de tudo. Piaget ele falava que a ética era um sistema de regras. Piaget falava que a moral é um sistema de regras e que sua essência consiste no respeito que o indivíduo sente por tais regras. Então, a moral seria o balanceamento correto dos princípios éticos, mas não uma adaptação por conveniência. Não, a gente faz isso como uma regra de bons costumes, certo? Então, por hoje é só. A gente entende como funciona essa questão dos processos introdutórios para a gente debater, obviamente, as coisas que vêm acontecendo no dia a dia e tudo mais. E vocês vão ver que princípios éticos, morais e o direito, eles evoluem com o tempo. A gente vai ver isso em outros vídeos, tá? Então...